Segundo vídeo longo aqui do meu canal e hoje eu tô até um pouco mais elegante para poder gravar para vocês e obviamente, como eu sempre falo, você não precisa ser bom para começar, mas você tem que começar para ficar bom. Então seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal, o Vitor Guilherme, especialista em comunicação, oratória e vendas. Depois de mais de talvez umas 1.500 pessoas impactadas com os meus treinamentos, minhas mentorias, os meus trabalhos de atendimento individual ou em grupo e agora também trazendo conteúdo de alto valor para vocês, sempre com aplicabilidade, porque eu tô cansado de ouvir, de escutar, de assistir um monte de vídeo que tem um monte de porcaria e que não tem conteúdo de valor entregue de forma rápida, prática e relevante para a sua jornada. E hoje eu vim falar sobre um tema muito importante, como que a gente fala bem, como que a gente se expressa com confiança e como a gente se torna muito mais convincente nas nossas abordagens. Primeiro ponto que eu quero que você reflita comigo: quantas oportunidades talvez você já não perdeu na sua vida por não saber se comunicar? Vou te dar alguns exemplos. Aquele medo na hora de abordar uma pessoa numa festa ou numa balada para poder conquistar alguém, naquela reunião com o cliente, aquele cliente não fechou negócio com você porque ele não conseguiu entender o que você vendia, ele não conseguiu entender o que você falava, ele não conseguia entender o valor do seu produto ou do seu serviço, ou eventualmente também quando você já foi chamado para dar uma palestra, um treinamento, para falar em público, para fazer uma grande apresentação, e aí o que acontece? O mais clássico de tudo, todas as vezes, a mão começa a suar, o coração dispara, a gente começa a tremer. Eu sei que isso já aconteceu com você, porque isso já aconteceu comigo várias vezes, e essa ansiedade, essa angústia, esse medo, isso é super normal. Mas eu tô aqui para te dar alguns pilares muito básicos para que você comece esse trabalho de construção da sua confiança, para saber como falar em público e encantar e convencer as pessoas. Porque não adianta só saber falar bonito ou saber eventualmente falar bem, mas é como que a gente fala bem, sendo convincente, influente e persuasivo, como eu sempre falo. Eu não tô aqui para ficar te ensinando só como gesticular, como ficar em pé, etc. Eu tô aqui para te ensinar a ganhar confiança na sua comunicação e também te ensinar a como ser, como eu acabei de falar, muito mais persuasivo e muito mais influente nas suas abordagens e naquilo que você tem a dizer para outras pessoas. E nesse vídeo eu vou te explicar 3 princípios básicos e fundamentais para você ganhar confiança e conseguir estruturar a sua comunicação. Só que aí vem uma máxima que muita gente diz que fala o seguinte: ah, mas aquele cara lá, ele nasceu com o dom da comunicação. Eu vou deixar um take aqui para você assistir rapidinho do Mário Sérgio Cortella, onde ele fala sobre quando as pessoas elogiam ele sobre comunicação oratória, de que ele é um grande orador, etc. Presta atenção aqui no que ele falou. Cortella, você tem o dom da palavra. Me dá uma raiva quando a pessoa fala isso. Claro que eu quero ser elogiado. Claro que eu gostaria que ela dissesse: você fala bem, eu gosto desse elogio. Mas o dom da palavra significa o quê? Que eu não tenho mérito nenhum? Faz 62 anos que eu estou na escola. 62, como aluno e professor. Cada dia eu estou num lugar aprendendo, voltando, errando, fazendo de novo, tendo que lidar com aquilo que eu não conhecia, me equivocando, voltando atrás, corrigindo, aprendendo, sentando para ver palestra. Depois disso tudo a pessoa diz: você tem o dom da palavra. E aí, como você acabou de ver nesse vídeo, tudo isso sobre esse eventual dom de comunicação, isso é mentira. Comunicação é uma habilidade 100% treinável. Presta atenção em 2 frases que eu vou te falar. O sucesso, ele é a disciplina aplicada todos os dias. E a habilidade nada mais é do que a soma de prática com repetição. Pega o exemplo de um grande atleta, de um grande jogador de futebol, de um grande nadador, de um grande tenista. Se você pegar a vida desse cara e transformar ela num filme, esse filme é chato pra caramba. Sabe por quê? Porque ele é extremamente repetitivo. O cara treina, 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 compete, ganha ou perde, ganha algumas vezes, volta, treina, 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 ganha ou perde, volta, treina, 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 ganha ou perde, volta, treina, treina, treina. E assim sucessivamente. Mas para ele começar a ganhar um monte de vezes, como foi Ronaldo, Federer no tênis, Michael Phelps na natação, Usain Bolt no atletismo, é repetição o tempo inteiro. Não adianta você fazer só uma vez e achar que você vai sair dali como um expert em comunicação e oratória ou em qualquer outra coisa da sua vida. Como eu falei lá no início, você não precisa ser bom para começar, mas você tem que começar para ficar bom. E depois de começar, tem que repetir várias vezes. E vamos agora aos 3 pilares que eu comentei com vocês. E o primeiro pilar que eu quero destacar aqui é sobre clareza. Presta atenção nessa frase e naquilo que eu vou te reforçar agora. Se você falou algo e a pessoa não entendeu, a responsabilidade ela é sempre sua. E vou te dar um exemplo factual e prático disso.
O Jornal Nacional, que comunica para, não sei lá, milhares de pessoas. O que o Jornal Nacional faz? Ele pega eventualmente notícias muito complexas, que porventura eu e você não entenderíamos, mas ele traz uma linguagem estruturada para atender muita gente, para conectar, para falar para muita gente. E isso dá ao Jornal Nacional uma clareza muito relevante. Como que isso é feito? Tem uma série de técnicas, eu vou destacar brevemente aqui algumas. Storytelling, ou seja, contar uma narrativa em cima daquela situação, trazer exemplos, fatos, dados que deem concretude e sempre pensar em quem está do outro lado da mesa, ou seja, como eu preciso falar para que aquela pessoa que não domina tanto aquele assunto vai entender aquele conteúdo. O segundo ponto fundamental é presença. E olha como é que a minha linguagem corporal muda nesse momento. Presença significa presença, conexão, aproximação, e tudo transmite presença dentro da sua fala. Não é só sobre aquilo que você diz, é sobre como você também se apresenta fisicamente, visualmente, como está o seu corpo, como está a sua gesticulação. Olha esse dado que interessante. Quando a gente fala de comunicação, só 7% da sua comunicação é que você fala, 38% é o seu tom de voz e 55% corresponde à sua linguagem não verbal, ou seja, como você se apresenta, como você está vestido, a sua postura, os seus gestos, a sua presença e, óbvio, como você se mostra ao público que está ali. Quando eu quero falar algo de forma mais relevante, eu me aproximo de quem está me ouvindo. Para quê? Porque isso é um sinal de conexão, é um sinal de confiança e da minha postura perante todos vocês que estão me assistindo. E para finalizar, o terceiro ponto. O terceiro ponto, para mim, ele é um dos mais importantes, se não for o mais importante de todos, que é emoção. Tem uma outra frase que eu gosto muito que diz o seguinte: as pessoas podem até esquecer do que você disse, mas elas jamais vão esquecer de como você as fez sentir. Vou te dar um exemplo da sua infância, da sua adolescência, assim como eu. Eu trabalhei durante muitos anos numa escola e obviamente tive a minha jornada como aluno também, e você não se esquece dos professores que mais conectavam com a sua emoção. O que isso significa? Você não lembra mais, talvez, lá da mitocôndria XYZ, da aula de biologia, que ela fazia tal trabalho dentro do seu corpo e da sua célula, mas você lembra com certeza do seu grande professor de biologia, que era o cara mais gente boa, ou eventualmente mais carrasco. Eu vou fazer até um adendo aqui nesse vídeo. Tinha um professor na escola que eu estudei, chamava Nelson, e o cara era gente boníssima, sabia muito de biologia, mas ele era gente boníssima. E eu vou falar pra você, eu posso ter os meus 100 anos de idade, eu nunca mais vou esquecer do Nelson, porque ele era o professor que mais conectava e sempre foi o professor escolhido como professor homenageado da nossa turma e de todas as outras que ele lecionava. Por quê? Porque o Nelson sabia falar conectando com emoção. Não era só pragmatismo, não era só discurso racional, era conexão emocional com as pessoas que estavam ali na sala de aula. E aí agora você deve estar pensando assim: ah, mas é fácil, a gente fala de clareza, é só colocar presença e conectar com a emoção, mas eu travo, Vitor, eu não consigo começar. Eu vou te dar uma técnica muito básica para você começar, e você vai fazer exatamente o que eu tô fazendo aqui. Você vai começar se gravando. Não precisa colocar ninguém, aqui eu tenho meu time me ajudando na gravação, mas você não precisa colocar ninguém, é você, Deus e um telefone. E é assim que começa. Primeiro passo, comece gravando. Segundo passo, peça alguém para te gravar, porque já vai te dar um peso mais relevante ali na sua apresentação e assim sucessivamente. Você não começa entrando dando uma palestra para 5.000 pessoas. Primeiro você palestra para uma, para duas, para 5, para 10, para 50, para 500 e para 1.000. Por quê? Porque a gente vai construindo isso degrau a degrau. E para finalizar, eu quero te deixar uma mensagem extremamente importante. O seu medo, ele não é de falar em público. O seu medo, ele é de falhar em público. Porque falhar em público nos traz uma visão de rejeição, não pertencimento, insegurança. O que será que as pessoas estão pensando? O que elas vão achar de mim? Você que está me assistindo aí, nesse vídeo você está me avaliando. Você está me avaliando fisicamente, meu topete, meu cabelo, minha barba, meu espaço. Você está analisando tudo. E a gente tem muito medo da falha. Por quê? Porque a gente não consegue controlar o julgamento das pessoas sobre nós. Mas foca naquilo que é essencial. Você não tem controle sobre isso. Não adianta se preocupar com essas questões. Foque naquilo que é seu e comece se gravando e treinando. E fica a última reflexão: o que tá te travando hoje? Que medo é esse que tá te impedindo de se posicionar no digital, de criar conteúdo, de fazer apresentação? Porque do outro lado, enquanto você não faz, tem um monte de gente que eu sei que é muito pior que você e tá vendendo muito mais que você, tá se apresentando muito mais que você, tá se expondo muito mais que você. Nunca se esqueça, a sua voz tem um poder absurdo e o mundo tá esperando para te ouvir. Se você curtiu esse vídeo aqui, me segue aqui no canal, clica, compartilha, comenta,
porque a ideia é sempre trazer muito conteúdo de valor, sempre com aplicabilidade. E nunca se esqueça, quem fala bem enriquece e o mais comunicativo ele sempre vence o melhor. Beijo no seu coração.